Olá, seguidor do Treino em Foco. Chegamos ao último programa da série Treino em Foco Anatomia. E como sempre, como você já conhece, estamos aqui com o nosso boneco anatômico para a nossa última abordagem anatômica, para que nós venhamos a conhecer melhor a musculatura do treinamento. E hoje, no último programa da série, nós vamos abordar uma musculatura extremamente importante, extremamente atuante do ponto de vista inclusive de segurança, por exemplo, nos exercícios de agachamento, nos exercícios de stiff, aonde a musculatura da nossa aonde nós devemos, vamos fazer uma dissecação aqui, aonde nós devemos proteger fortemente a coluna vertebral de cargas extremamente elevadas ao executarmos, por exemplo, o exercício de agachamento com peso livre e o exercício stiff. Então, cargas serão projetadas sobre a coluna vertebral e desde que a nossa coluna vertebral tenha um alinhamento correto e natural com as suas curvaturas fisiológicas normais e uma musculatura atuante forte, nós teremos uma relativa segurança para realizarmos esses exercícios sem maiores problemas, mesmo com uma quilagem de treino bem elevada. Então hoje nós iremos falar dos músculos eretores da espinha, que é uma camada bem profunda e que compõe essa região que nós acabamos de mostrar, que vai funcionar como uma forma de proteção à coluna vertebral. Então os eretores da espinha, por ser uma camada bem profunda, eu vou começar o programa de hoje já com uma dissecação total do nosso boneco anatômico e só com a estrutura em esqueleto. E a partir daqui eu vou compondo as estruturas musculares, como eu estou fazendo agora aqui, como eu estou demonstrando. E ao compor essas estruturas musculares, eu vou apresentando a vocês os músculos que compõem esse grupamento muscular denominado de eretores da espinha. Até porque os músculos mais superficiais ficam acima desse grupo muscular eretor da espinha e nós não temos condições de visualizar com uma anatomia, como eu coloco o boneco anatômico agora aqui, com uma anatomia superficial. Então, por isso, músculos profundos. Então vamos lá, vou deixar aqui só a estrutura do esqueleto. Só lembrando um detalhe básico aqui, que a nossa coluna vertebral ela apresenta regiões funcionais de mobilidade, onde nós temos a região cervical, onde eu passo o mouse agora, a região torácica e a região lombar. Eu falo isso e apresento e relembro essas regiões da coluna vertebral, porque alguns músculos eretores da espinha não estão ao longo de toda a coluna vertebral. Alguns músculos que compõem esse grupo muscular estão mais localizados em uma determinada região ou em outra. De qualquer forma, nós podemos aqui relembrar então mais uma vez lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar, e as regiões de cifose, torácica e lombar com as suas curvaturas normais, anatômicas e fisiológicas da coluna vertebral. Muito bem, vou colocar o boneco agora aqui na posição e nós vamos gradativamente acrescentando alguns grupos musculares. Aqui nós já temos os rotadores, que também compõem os semiespinhais, primeiramente nesse ponto. Aqui embaixo nós temos o multifídios. Lembrando que esses grupos musculares, agora eu vou isolá-los aqui, eles são bilaterais, eles ficam do lado direito e obviamente do lado esquerdo da coluna vertebral. Aqui nós já temos alguns músculos que compõem o grupo muscular eretor da espinha, e que esses grupos musculares agora aqui que eu mostro são os mais profundos de todos eles. Então nós temos aqui o multifídio e o semiespinhal. Nós podemos notar que eles ficam ao lado da coluna vertebral, vou rodar para um lado para que vocês possam ter essa noção. Rodamos para o outro lado. Um fica mais localizado na região lombar, com um ventre muscular um pouco maior. O outro é formado por pequenas parcelas que conectam transversalmente regiões diferentes da coluna vertebral, transversalmente e inclinado. Então um posicionamento oblíquo desses músculos, que tem também a função rotatória da coluna vertebral, rodar a coluna vertebral para o lado direito e para o lado esquerdo. Lembrando que todos os músculos que eu irei mostrar aqui dos eretores da espinha, eles têm como função principal em termos de mobilidade de fazer a extensão da coluna vertebral e sua hiperextensão. Então, por exemplo, posicionando o nosso boneco anatômico lateralmente, os músculos que eu vou definir aqui, que compõem o grupo eretores da espinha, uma vez flexionada a coluna frente, uma vez inclinada a coluna frente, uma vez agrupada a coluna frente, são os músculos que fazem o movimento contrário, que repõe a coluna vertebral no seu alinhamento, que faz então, portanto, o que nós chamamos de extensão da coluna vertebral, ou ainda
a hiperextensão, projetando essa coluna para trás, fazendo um movimento de hiperextensão. Para que vocês possam entender bem o movimento de hiperextensão, há um exercício muito conhecido, que muita gente faz, principalmente na escola, que é o exercício de ponte, onde o indivíduo fica de costas sobre o solo e ergue a região do tórax e da pelve, com as mãos e os pés no solo, fazendo uma hiperextensão da coluna vertebral. Então vocês devem imaginar esse movimento agora aqui da coluna, arqueando para trás, fazendo uma extensão da coluna vertebral, que nós denominamos, quando é para trás, de hiperextensão. Os músculos eretores da espinha, eles têm por função primordial de mobilidade essa extensão e hiperextensão da coluna vertebral. E aqui então nós vemos os mais profundos, uma camada extremamente profunda, que além desse movimento também produz, no caso dos semiespinhais aqui, torácicos, também a rotação da coluna vertebral. Então nós vamos aumentar agora aqui o grau de visibilidade. Nós podemos agora anotar, vou colocar bilateral para vocês terem justamente aquela visão que eu coloquei antes. Vamos fazer agora aqui uma colocação isolando os músculos e vamos refazer de novo porque tinha dado um pequeno trave no programa. Vamos lá. Fazemos aqui, fixamos os músculos do lado direito do nosso boneco anatômico e fixamos também os músculos do lado esquerdo, os mesmos, a camada mais profunda, como eu havia falado para vocês. E agora nós isolamos essa camada. Muito bem, aqui nós podemos notar então alguns do lado direito, outros também repetindo do lado esquerdo, para que nós possamos ter a noção que eles são bilaterais em relação ao tronco. E aqui nós podemos ver os torácicos do lado direito. E agora nós vamos aumentar a parcela muscular, fazendo uma camada um pouco mais externa de outros músculos. Muito bem, vamos fixar aqui. Agora nós temos os espinhais torácicos do lado esquerdo. Eu vou retirar os anteriores gradativamente para que nós possamos ter essa noção, porque eles são vários grupos musculares e podem nos atrapalhar aqui para fazer uma análise agora com todos eles juntos. Então agora aqui nós podemos ver os espinhais torácicos. Como eu havia dito, alguns são regionais, estão apenas numa região da coluna vertebral. E aqui nós temos os espinhais. É uma camada já não tão profunda quanto a camada anterior que eu havia demonstrado há pouco para vocês. Se nós continuarmos aqui na anatomia, secação, nós vamos fixar os espinhais torácicos do outro lado, vamos voltar, e aí nós podemos ter a noção da bilateralidade desses músculos ao lado direito e esquerdo da coluna vertebral. Vejam uma visão panorâmica da coluna vertebral, uma visão geral, e agora eu dou uma aproximada aqui para que nós possamos entender e verificar em maiores detalhes os espinhais torácicos que compõem também os eretores da espinha. Vejam bem que eles começam desde a região que inicia a região torácica e vão, obviamente, até o final dessa região torácica, por isso torácicos. A partir dali começaria então a região lombar da coluna vertebral. Agora nós vamos rodar aqui de novo, vamos colocar outras camadas musculares, vejam eles aqui em destaque. Vou fixar aqui embaixo também a região lombar dos multifídeos para dar continuidade aqui no exercício, ou uma continuidade, melhor dizendo, na anatomia. Nós podemos ver dessa forma que eles rodam desde a região torácica até a região lombar, porém são grupos musculares diferentes na região torácica, na região lombar, mas formam uma forma sinérgica de atuação e um posicionamento anatômico muito parecido, desde os músculos mais na região lombar do que os músculos mais na região torácica. Muito bem, vamos aproximar aqui e vamos dar prosseguimento mostrando uma camada um pouco mais superficial agora. Muito bem, nós colocamos uma camada um pouco mais superficial do longuíssimo torácico. Vou fixá-lo somente do lado direito para que nós possamos ter o comparativo com o lado esquerdo do boneco. Muito bem, agora do lado direito a gente pode ver o longuíssimo, que ele parte desde o início da região torácica, roda completamente o tronco, passa também pela região lombar e tem sua inserção lá na região pélvica, na região do cóccix, na região bem baixa da pelve. Vamos aumentar um pouquinho aqui, vamos baixar para que vocês possam ter essa noção. Então vejam bem a inserção, o osso sacro e a região coccigínea. E nessa região aqui é a inserção do músculo. Então, dessa forma, nós podemos ter a clara e completa noção que é um músculo que roda praticamente, completamente a coluna vertebral. Praticamente, ficando somente a região cervical sem ter contato com esse grupo muscular. Então, ele obviamente também é bilateral, como eu havia falado antes, lado direito e lado esquerdo.
Vamos colocar aqui do lado esquerdo para ter essa visão bilateral. E vamos isolar. Muito bem, nós estamos compondo aqui a musculatura dos eretores da espinha. Músculos que compõem a região posterior da coluna vertebral, ficam na sua face posterior, mantêm e sustentam a postura ereta da coluna vertebral. Quando nós estamos em pé, nós temos uma ação gravitacional buscando flexionar a nossa coluna vertebral para frente, dependendo da posição adotada pelo corpo, obviamente, ou para o lado ou para trás, dependendo, mais uma vez, da posição adotada pelo corpo. E os músculos que lutam contra a ação gravitacional para que nós venhamos a manter uma posição adequada e anatômica da coluna vertebral são também, e principalmente na região do tronco, os eretores da espinha. Então eles têm uma função que em cinesiologia nós denominamos como uma função postural. Eles contribuem para um bom alinhamento postural. Então é importante também o treinamento desses músculos até por uma questão de saúde postural. Além das questões que eu já falei antes, que são músculos importantíssimos no agachamento, no peso livre, em barra guiada e também no exercício stiff. Se nós imaginarmos uma rosca direta, um exercício de rosca direta, onde devemos manter também um bom alinhamento da coluna vertebral durante a execução de um exercício que é voltado para os flexores do cotovelo, bíceps braquial e o braquioradial, que nós já gravamos treino em foco anatomia desses grupos musculares, nós podemos entender que os eretores da espinha também são importantes para a manutenção da postura durante um exercício de rosca direta. Então vocês podem ter uma clara noção da importância desses grupos musculares para a postura corporal. Aqui agora eu vou pegar o músculo mais lateralizado, o ilho costal, de um lado. Primeiro vamos isolar só um lado para termos essa visão. Então agora aqui, além dos outros componentes dos eretores da espinha, eu coloquei aqui o ilho costal. Ele parte desde uma região cervical, vejam bem a diferença agora, desde a região cervical, do posicionamento cervical, e a partir desse posicionamento cervical, a coluna vertebral está aqui, ele roda lateralmente, aqui no caso do lado direito, é o músculo mais afastado da coluna vertebral entre os eretores da espinha, e tem sua inserção se aproximando novamente da região do sacro e cóccix, se fundindo junto a outros músculos nessa região. Então veja, roda toda a coluna vertebral, desde a sua região cervical até a sua região lombar e coxigínea. Então aqui nós temos o ilho costal do lado direito e agora nós vamos colocar o ilho costal do lado esquerdo. Muito bem, fixado, vamos isolar. E mais uma vez nós temos a visão que ele começa na região cervical, como vocês podem notar agora aqui, tem um posicionamento inicial cervical, vai ganhando ventre muscular, vai ganhando volume muscular, ao descer pela coluna vertebral lateralmente, paralelamente à coluna vertebral. Então aqui nós temos os eretores da espinha, que tem principalmente a sua região torácica e lombar. Mas nós temos também alguns músculos que compõem essa região, que vêm da região mais cervical. Então nós temos aqui uma visão, onde nós vamos colocar aqui os espinhais dessa região, na região cervical, vamos isolar novamente, e vamos aumentar um pouco o desenho para que nós possamos ver. Então aqui eretores da espinha, agora mais focado na região cervical, os semiespinhais da região cervical. Como vocês podem notar aqui na face lateral, no caso aqui esquerda do nosso boneco anatômico que eu coloquei. Vejam bem que a origem parte da região da nuca, esse posicionamento. E nós temos ainda, compondo mais agora superficialmente, os esplênios. Então aqui eu vou colocar os esplênios que ficam posicionados na região cervical. Vejam bem, agora eu estou tentando apresentar para vocês os músculos que compõem os eretores da espinha, fazem a extensão e hiperextensão da coluna, como eu já falei, mas os músculos mais focados na região cervical da coluna vertebral. Vou diminuir aqui a visão para que nós possamos ter uma visão panorâmica desse processo todo, os eretores da espinha que se posicionam na região posterior da coluna vertebral, em par, do lado direito e esquerdo, e tem uma função postural de estabilização e alinhamento da coluna vertebral e sustento a coluna vertebral fortemente a cargas de inclinação lateral, a cargas de flexão, quando se está fazendo principalmente o stiff e o exercício de agachamento. Mas como eu já comentei, outros exercícios, como por exemplo, rosca direta, como por exemplo um tríceps
francês, um press francês, também exigirá uma postura em pé e também exigirá um bom fortalecimento desses músculos para manutenção numa postura adequada durante um exercício que pode enfocar o bíceps ou o tríceps, como o caso do press francês, que nós gravamos no Treino em Foco semana passada a análise desse exercício. Caso você tenha alguma dúvida, você pode olhar no Treino em Foco a análise do exercício press francês. Muito bem, amarrando esses grupos musculares, fazendo uma espécie de uma amarra, nós temos aí os grupos de serrátil. Vamos colocar aqui o serrátil posterior superior, vamos fixar e vamos isolar para análise. Muito bem, vamos lá. Nós podemos ver que tem uma camada agora superior chamada serrátil posterior superior, que ele é mais superficial em relação aos eretores da espinha, ele faz uma espécie de uma amarra muscular, entre aspas aqui essa amarra muscular, posicionando melhor esses músculos na região tóraco-cervical. Agora nós podemos também verificar que existe o serrátil posterior inferior, que também, entre aspas, faz uma espécie de amarra muscular na região tóraco-lombar, fixando os eretores da espinha, como nós podemos notar agora aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Muito bem, nós podemos verificar agora aqui essa espécie de, entre aspas, amarra muscular, feita pelo serrátil posterior inferior e feita também pelo serrátil posterior superior. E aqui nós podemos agora colocar os outros grupos musculares para vocês verem como entram aqui sobre eles outras camadas, como dos romboides e como do trapézio, latíssimo do dorso, que são os músculos mais superficiais. Voltando a eles aqui então e dando uma visão panorâmica, nós podemos identificar esses grupos musculares, fazendo agora uma visão geral. Claro que como eu diminui aqui, em função da nomenclatura dos músculos, acaba se tornando um pouco complicado, porque acaba mascarando um pouco o posicionamento. Por isso eu aumento agora, fujo da visão panorâmica, fico uma visão mais fechada, mais focada, mas nós podemos ter essa visão clara. Um outro detalhe importante desses músculos, principalmente os mais laterais, vou tirar aqui agora o serrátil, que eu já comentei sobre essa amarra, vou tirar aqui o outro serrátil, é que eles também participam da inclinação lateral do tronco. Quando se inclina o tronco para o lado direito, principalmente os músculos mais lateralizados para o lado oposto participarão da volta desse movimento. Lembrando que a posição e o movimento principal é a extensão e hiperextensão da coluna, mas durante a inclinação lateral direita, por exemplo, eles terão um trabalho de voltar com o tronco para o posicionamento alinhado. E nessas circunstâncias, obviamente, cabe aqui nós apresentarmos um músculo importante, só que aqui nós vamos ter que tirar algumas camadas musculares, senão não conseguiremos apresentar ele com eficiência. Vamos lá, diminuindo aqui, que é o músculo quadrado lombar, que foi comentado em alguns treino em foco, análise de exercício sobre o quadrado lombar. Aqui está ele, de um lado. Vamos colocar o quadrado lombar também do outro lado, fixá-lo. E vamos voltar aqui. O quadrado lombar não faz parte dos eretores da espinha. Aqui está o quadrado lombar. Quadrado lombar do lado esquerdo, quadrado lombar do lado direito, ele não faz parte dos eretores da espinha. Porém, ele participa da extensão lombar da coluna vertebral. Veja bem que ele tem uma conexão entre as últimas vértebras, entre as últimas costelas e o osso pélvico, o osso ilíaco que compõe a pelve, na sua borda superior e posterior. E esse músculo, então, ele fica mais posteriorizado. Vocês podem ver agora aqui nessa visão lateral, aqui está o quadrado lombar, ele fica numa região posterior em relação à coluna vertebral. Ele participa tanto da extensão lombar quanto da inclinação lateral da região lombar da coluna vertebral. Vou botar em visão panorâmica para nós podermos ver. Fica na região lombar da coluna vertebral. Então é um músculo que também é exercitado quando se faz a extensão da coluna vertebral ou hiperextensão, também se solicita em ação dinâmica os músculos quadrado lombar do lado esquerdo e quadrado lombar do lado direito. Então também é um músculo importante em termos de postural e em termos de sustentação de cargas sobre a coluna vertebral, mantendo um bom alinhamento. E é fortalecido também através dos movimentos de exercício, por exemplo, na prancha inclinada, na prancha lombar inclinada ou prancha dorsal inclinada, depende como que é designado aí na sua região, que é um exercício que também o Treino em Foco já analisou na série Análise de Exercício. Nós podemos ver que todas essas camadas são bem profundas e as camadas mais superficiais ficam sobre essas camadas. Bem, pessoal, essa é a abordagem que o Treino em Foco gostaria de dar hoje, fechando a série Treino em Foco Anatomia.
Nós buscamos ao longo dessa série demonstrar, pelo menos de forma básica, vários grupos musculares que nós tratamos quando analisamos exercícios. Nós sempre nos referenciamos à cinesiologia, à anatomia de vários grupos musculares. E nós, quando tivemos a ideia de fazer essa série, era justamente tentar trazer para vocês, ou buscar trazer para vocês, uma informação básica, mas uma informação que nós entendemos como útil, no sentido de entender melhor a anatomia do corpo humano e poder então entender melhor como são focados e são produzidos exercícios. E, principalmente, quando nós nos referenciarmos a algum grupo muscular ao analisarmos um exercício, que vocês pudessem ter algum grau de conhecimento ou alguma fonte também de informação para ir buscar, identificar e verificar onde fica posicionado esse músculo, qual é a função dele, por mais profundo que ele venha a ter ou venha a ser o seu posicionamento no corpo, como é o caso da abordagem que nós fizemos hoje, que são músculos bem profundos. Então essa foi a nossa ideia, espero que nós tenhamos ajudado a você, seguidor qualificado do Treino em Foco, tenha contribuído, tirado algumas dúvidas, talvez até produzido outras, porque sempre quando nós aprendemos um ponto, normalmente se gera um conhecimento mais aprofundado e uma curiosidade maior em outro aspecto. Mas de qualquer forma, aqui nós buscamos trazer uma informação, esperamos que ela tenha sido útil e que tenha contribuído para que vocês possam entender melhor alguns exercícios que vocês venham a fazer na academia, que venham fazer fora da academia, ou algum outro exercício que nós estamos tratando aqui no Treino em Foco. Essa foi a nossa abordagem. Muito obrigado por ter seguido a nossa série e na próxima quinta-feira nós iniciamos com uma nova série. E essa nova série vai tratar sobre como vocês devem se condicionar ou treinar para poderem realizar testes físicos aí para provas de polícia militar, polícia federal, corpo de bombeiros, onde existem, além das provas intelectuais e psicológicas, também provas físicas. E nessas provas físicas inclui-se aí barra, abdominal, teste de flexão de braço sobre o solo, onde nós montamos já uma série sobre esses aspectos e vamos apresentar a partir da próxima quinta-feira. Então é isso, um grande abraço. Muito obrigado por hoje, muito obrigado por seguir a série e aguardo vocês na nossa próxima série iniciando quinta-feira que vem.